TEA anuncia queda do desemprego e especialistas acreditam que retomada deve continuar. O fim do ano está chegando e o mercado de viagens já registra índices de crescimento. Setembro Amarelo. Editora Hebron continua na campanha e oferece combo de livros sobre valorização da vida. Andapef realiza mais um congresso multigeracional. As inscrições continuam abertas. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando Notícias do Bem desta quarta-feira. Que bom que você está com a gente aqui na sua IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, você viu aí, né? Vai ter muita informação para você aqui e a gente quer que você fique conosco esse tempo todo, né? Enquanto você está almoçando ou enquanto você está aí preparando o almoço ou enquanto você está trabalhando, não importa, né? Continue com a gente, deixa ligado aí, vai acompanhando as nossas notícias, as nossas entrevistas, as nossas reportagens. Vai acompanhando aí e participando também. O nosso convite é que você mande suas perguntas, deixe o seu comentário no nosso chat, isso mesmo. Interaja com a gente ali. E claro, não esqueça, tire um segundinho aí para curtir esse vídeo, né? Cadê a mãozinha? O joinha aqui, que no final do vídeo. Esse joinha já virou figurinha, viu? Só queria dizer isso. Virou figurinha mesmo, já tá rondando aí. Por aí, esse joinha nosso aqui, mas tudo bem. E claro, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva e ative o sininho para você ser notificado, ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal do IP Pinheiros, aqui da IPP TV e do IPP Play. É verdade, vamos começar a nossa quarta toda azul aqui, porque hoje nós estamos tudo azul e nós não, eu queria dizer que nós não combinamos. Eu cheguei no estúdio, dei de cara com essa moça vestida de azul também, eu falei, bom, agora também já tô aqui, vamos lá, né? Vamos de azul, combinando com o cenário, nós estamos combinando com o cenário. Tudo azul na sua quarta-feira aqui no Notícias do Bem. Vamos de notícia? Muito bom, vamos de notícia. Vambora. Olha só, várias programações marcaram o último fim de semana aqui na IPP. Pois é, no sábado, durante a tarde, as mães do Gepanda realizaram seu encontro e os adolescentes também se reuniram mais uma vez. A psicopedagoga Soraya da Cruz foi quem trouxe o tema Habilidades Comunicativas da Pessoa com TEA e a construção das memórias afetivas. O grupo de mães, essa reunião das famílias nas igrejas, e essa conversa sobre construção de memórias afetivas, com afetos bons, eu acho que é de extrema importância para o trabalho e para a vida das pessoas com TEA. Essas mães são mães que têm uma vida tão difícil, são tantas coisas, são tantas exigências. São crianças que exigem, a vida exige demais essas mães. Por vezes essas mães são culpadas pela situação dos filhos, o que não é uma verdade. Né, elas lutam por essas crianças, por esses adolescentes e até por esses adultos. A gente tem muito adulto com TEA que não foi cuidado quando criança, que não foi atendido quando criança e que hoje sofre muito. A luta dessas mães, para mim, é lindo, é muito lindo. Grupos de mães que se apoiam e que trazem gente para conversar a respeito, eles são essenciais. E eu acredito, de verdade, que ajuda muito. Porque muitas vezes uma mãe que não tem acesso, quando abre lá o canal do YouTube e vê, ela consegue entender muitas coisas sobre os seus filhos. A conversa que a gente teve hoje sobre construção de memória afetiva, a gente está falando de aprendizado. O ser humano aprende desde o momento em que é concebido. Dentro da barriga da mãe a gente já está aprendendo. E quando a gente sai, eu vou trazer um exemplo muito rápido aqui. O bebê aprende a usar o choro para conseguir o que ele quer. Ele não nasce sabendo isso. Isso é aprendizado, isso é construção de memória. E a memória afetiva é aquela de afetos bons, tá, gente? Porque os afetos ruins também ensinam. Mas os afetos bons, aqueles que vêm com a felicidade, eles trazem para a vida de todos os seres humanos, não só das pessoas com autismo. Muito, muito, muito aprendizado. Coisas que ficam para o resto da vida. O cérebro é um órgão muito interessante. Ele tem por funcionar o melhor possível com o menor gasto de energia. Quando a gente constrói memórias através de afetos felizes, de afetos de alegria, de brincadeira, a gente otimiza o funcionamento desse cérebro,
que nas pessoas com TEA é um cérebro que está desorganizado. Se ele funciona melhor, essas pessoas são mais felizes e elas aprendem mais. Uma mãe que sorri para o seu filho, e as mães do GEPANDA com certeza são mães que sorriem para os seus filhos o tempo inteiro, que olham no olho dessa criança e vê essa criança com o olhinho brilhando, que vê essa criança como criança. Eu acho que é um pouco disso. Os grupos de apoio a autistas e seus familiares são responsáveis pela troca de experiências solidárias e coparticipação. Pais, cuidadores e outros familiares adquirem informações preciosas de como estabelecer um cuidado mais afetivo, observando as diferenças e também as semelhanças existentes entre os seus filhos e as demais pessoas no espectro do autismo. Ana Paula Albuquerque é a coordenadora do GEPANDA. Ela reforça a necessidade de novos voluntários para a continuidade do trabalho na igreja. Eu vim aqui para convidar vocês para fazerem parte do GEPANDA, né, para vir nos ajudar a acolher essas famílias, né, atípicas e os seus filhos. Então a gente precisa de voluntários para EBD, para os nossos encontros presenciais, para os encontros dos adolescentes ou das crianças, enfim, a gente precisa de vocês para acolher essas famílias. Então espero contar com todos vocês. É só estar entrando em contato comigo ou com a Secretaria da Igreja, tá bom? Já na Casa Azul está acontecendo a reunião da UPA. O tema do culto é compromisso. Você aceita? Com a ministração do pastor Arival Dias Casimiro. O que a gente quer na vida? Tá certo? O que você quer na vida? E eu tenho um versículo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Eu quero falar com vocês sobre como é que nós devemos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Alô você, nós estamos aqui com os nossos adolescentes na casa chamada Casa Azul. Daqui a pouco vai começar a programação. Muitos estão chegando aqui, jogando ping-pong, outros conversando, um ensaio. E eu terei a oportunidade de meditar com eles sobre um assunto muito importante, prático. Como compreender a vontade de Deus para a nossa vida pessoal. Os adolescentes, eles começam a partir de agora a tomar muitas decisões importantes na sua vida. E eles precisam então compreender ou ter uma diretriz bíblica sobre como decidir ou tomar as suas decisões pessoais à luz da palavra de Deus. Grande abraço, que Deus nos abençoe nessa tarde. O encontro destacou a importância da aliança com Deus, a fim de compreender a vontade dele para a vida pessoal. O tema de hoje é compromisso. Você aceita? Parece pedido de casamento, mas não é. E a importância desse tema é que a gente precisa aceitar aquilo que Jesus tem proposto pra gente. Mas tem muitos desafios nisso. Então, será que a gente aceita? Será que a gente consegue? Será que a gente vai conseguir realmente segurar essa carga? Aí depois a gente vê que essa carga não é nossa. Então o pastor vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai aprender sobre isso hoje. O conselheiro da UPA, presbítero Ricardo Machado, também reforça a importância deste tema para os adolescentes. O tema de hoje está atrelado a algo que, de alguma forma, os adolescentes precisam encarar de frente, que é compromisso. Nós vamos falar hoje sobre compromisso num cenário onde muitas vezes a gente vê pessoas descomprometidas com compromisso com um monte de coisa. E nem sempre com compromisso, né, ligado à verdade. Então hoje vai ser um dia, certamente, de refletir sobre esse tema. O preletor, quem vai trazer a palavra para a gente, vai ser o pastor Arival, pastor titular da nossa igreja. É um orgulho muito grande estar com ele aqui. E a gente acredita que Jesus hoje vai fazer algo poderoso no nosso meio, chamando vários adolescentes aqui para poder estar cada vez mais compromissados com ele. Daqui a pouco estaremos juntos aí via IPPTV. O pessoal já está passando o som aqui, alguns do lado já brincando, jogando, enquanto o restante da rapaziada está chegando. Então, você aí que está na dúvida, se cola aqui com a gente, vem ficar com a gente aí essa tarde, tá bom? O convite do presbítero Ricardo vale para sábado agora, então, né? Pro próximo sábado. Próximo sábado tem mais. Então, assim, se você está acompanhando, se você acompanha a programação aí da nossa IPPTV, vale a pena você participar. Se você é adolescente ou é pai, mãe, né? Tem filhos adolescentes, traga
a turma para participar aqui dos cultos da UPA todo sábado, a partir das 4 da tarde, aqui na Casa Azul. Acho que o ponto de encontro é lá na igreja, depois a turma vem toda de uma vez aqui. Antes do culto tem ping-pong. Tem um espaço todo preparado. Muito bacana para os adolescentes, para eles se integrarem, viu? Vale a pena. É isso mesmo, gente. Ó, ter disciplina, já que a gente tá falando de adolescentes, que é uma fase desafiadora. Não entendi essa relação. É pra vida isso, né? Não é porque a gente procrastina também, que é uma beleza. É pra vida. Ter disciplina nos estudos é realmente um enorme desafio para muita gente, né? A falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outro motivo são suficientes para afastar a vontade de estudar. Pois é, e por isso é importante procurar recursos de como aumentar a sua produtividade e garantir melhores resultados nos estudos. Afinal, adiar as tarefas e as obrigações não resolve o problema, muito pelo contrário. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem, ao vivo, com o professor Otávio Carvalho. Daqui a pouquinho você também pode participar com a gente. Já deixa a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Disciplina nos estudos, que depois vale também para disciplina no trabalho, disciplina nas obrigações, obviamente. Mas enfim, a gente vai focar hoje nos estudos aí. Muito bom. Antes eu quero mandar um abraço para o nosso reverendo Marcos Severo, que está aqui conectado, transmitindo Notícias do Bem na Rádio Rumo ao Sertão. Um grande abraço para o Marcos Severo, para todos os ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão, norte e nordeste do Brasil, sempre ligados com a gente aqui simultaneamente, né? IPPTV, Rádio Rumo ao Sertão. Isso é muito bom. E a Elza Martins, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, também está aqui acompanhando a programação. E o Marcos Marques também. E a Kátia Cordeiro, do Rio de Janeiro também, aqui ó, ligadinha no Notícias do Bem. Olha que bom ter vocês aqui. Continuem participando, gente. Muito bacana. É muito bom ter a sua participação, saber de onde você está nos assistindo. Deixando um recadinho, a gente vai interagindo aqui até o final do programa, tá bom? É isso mesmo. Estamos chegando ao fim de setembro. Um mês, né, de prevenção ao suicídio. Pois é, e ainda dá tempo de saber mais sobre valorização da vida, até porque esse tema não é só um tema de setembro, obviamente, né? E por conta disso, a editora Hebron lançou um combo de livros sobre o assunto. A gente preparou uma reportagem mostrando esse material para você. Veja só um trechinho do que a gente vai apresentar hoje no Notícias do Bem. Estudos apontam que em mais de 98% dos casos, o suicídio foi causado por transtornos mentais não tratados corretamente ou não identificados. A maior parte relacionada à depressão e ao transtorno bipolar. Um cenário preocupante que serve de alerta para que o tema ganhe importância na saúde pública. Como parte das ações de conscientização, foi criada no Brasil em 2015 a campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo preservar e valorizar a vida. O Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção de suicídio, né, foi organizado aqui no Brasil em 2015 pelo CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que organizaram esse Setembro Amarelo desde 2015. A história do Setembro Amarelo é a história de um americano, Mike Emen, em 1994. Ele era um garoto era um adolescente, acho que tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio e ele era muito habilidoso, muito conhecido numa pequena cidade americana, e ele tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito dessa cor, e durante o enterro os pais e os amigos fizeram cartões amarelos e aquela coisa, então foi um enterro muito comentado, e as pessoas levavam esses cartões, tudo era amarelo, então virou um símbolo do combate da prevenção ao suicídio. Olha aí, tenho certeza que muita gente não conhecia essa história. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa sobre esse tema, né, o Setembro Amarelo, que está chegando ao fim, e também, obviamente, o combo da editora Hebron, né, que fala sobre valorização da vida. Muito bom. A Francisca de Fátima, aqui também, direto de Natal, Rio Grande do Norte, está aqui participando. Bacana. E agradecendo esse trabalho, né? Muito legal. Obrigada. Então,
É isso aí, gente, participe. Vamos lá. Ó, as viagens de turismo, já que nós fomos lá em Natal... Lá é um bom lugar, né? É um bom lugar, né? Vamos continuar falando desse tema, né? Viagens, né? As viagens de turismo dentro do Brasil devem bombar no fim de ano, né? A expectativa dos executivos de viagens para este fim de ano é de um aumento no mesmo nível do registro antes da pandemia para os destinos nacionais. As operadoras e agentes de viagem já apontam crescimento e alguns lugares já estão com lotações acima do esperado. As passagens aéreas já subiram com a demanda, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a turismóloga e agente de turismo Franciane Erbella Casari, que está ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Fran, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, é um prazer receber você para falar sobre esse assunto. E é isso mesmo, né? A gente já está vendo o pessoal correndo atrás de pacote, as passagens aéreas, a gente entra no site, o negócio já está mais caro, a retomada está chegando aí, né? Acho que ela já chegou. Acho que ela já chegou com força total. A gente tem vindo numa crescente desde julho, desde que nós notamos que a vacinação realmente fez efeito, as pessoas estão se sentindo mais seguras de viajar. Houve, assim, uma maneira diferente do turismo de ser, né? Passando essa segurança, essa parte sanitária, para que o passageiro tenha segurança em viajar e se sinta protegido. E isso está acontecendo assim, para quem já tinha viagem e não conseguiu ir nem em 2020, nem até hoje, 2021, e tanto quanto as novas procuras, estão vindo com força total, realmente. Muito bom. E, Fran, eu acho assim, nesse momento agora que nós já estamos vendo esses resultados, né, essa nova programação, tudo voltando ao normal, mas eu acho que é interessante a gente recapitular, voltar um pouquinho no tempo e saber como que foi esse período, né, de pandemia para as agências de viagem, né, para vocês. Muito difícil, né, Fran? Como foi passar por isso, Fran? Foi muito difícil mesmo. Para começar, ninguém imaginava que ia durar tanto. Então, todo mundo foi muito rapidamente, né, cancelando as primeiras saídas que nós iniciamos aqui. Ela começou no Brasil, acho que em março, mas a gente já estava vivendo o reflexo disso na Europa desde janeiro e fevereiro, então a gente já estava tendo muito cancelamento. Mas foi assim, um efeito dominó, uma coisa enlouquecedora. Todo mundo parou de uma vez, aviões tudo no chão, hotelaria tudo fechado, destino fechado. E muita gente com muita viagem comprada, porque foi uma coisa que eu acho que veio de repente, né? Acho que começou na China em dezembro, em março eu já estava no Brasil, então não deu tempo da gente se organizar. E nós, de fato, ficamos 1 ano e meio parados mesmo. Era uma coisa ou outra que a gente tinha, mas até para trazer um familiar que precisava vir, até para alguém que tinha uma coisa emergencial que precisava viajar, não tinha aeronave. Tudo fechado mesmo, destinos fechados, os hotéis nem atendiam. Quem por acaso resolvia embarcar tinha que ficar trancado dentro do quarto. Foi realmente, imagino, um tempo muito difícil, não só para as agências, mas também para quem tinha viagem programada, né, Fran? Porque tem muita gente que eu acho que ainda está com algumas situações que não conseguiram ser resolvidas, né? Situações de cruzeiros, por exemplo, que ainda não foi resolvido. Sem conseguir embarcar ainda. Viagem internacional. Como é que está essa situação hoje para quem, principalmente acho que para viagens internacionais e para cruzeiros, né, Fran? O momento é de viajar pelo Brasil, tá? O que aconteceu? Ninguém perdeu, graças a Deus. Todos os passageiros que adquiriram viagem, que já tinham adquirido antes da pandemia, não puderam viajar pela pandemia ou durante a pandemia, estão com crédito. Esse crédito é válido para você usar onde você quiser. Então, mesmo que você tenha uma viagem internacional e você quiser puxar para nacional hoje, você pode. Então, você tem um crédito, esse crédito pode ser usado para a viagem que você quiser. Quem ainda quer fazer internacional, eu ainda acho que tem que ter um pouco de cuidados, né? Está sendo exigido a vacinação já concluída, que são as 2 doses, passando 15 dias da segunda dose, e teste de Covid negativo, que é o PCR. Para poder viajar internacional. Quando você volta para o Brasil, esses exames também são solicitados. Então, você tem essa preocupação de não se contaminar durante a viagem, porque se você, ao voltar para o Brasil, seu exame der positivo, você não pode voltar. Você tem que ficar lá, pelo menos uns 15 dias da doença. Imagina esse orçamento, né? Você ficar mais 15 dias. Então, você tem que sair daqui. Com o dólar do jeito que está, acho que a melhor saída realmente são os destinos nacionais, e é isso que o pessoal tem procurado, né, Fran? Sim, exatamente. Então, o nacional não tem exame nenhum, os cuidados a gente tem que ter hoje na vida, né? Isso vai valer para todo mundo.
e máscara é a única coisa assim exigida. As máscaras que são exigidas durante o voo são aquelas descartáveis mesmo, aquelas cirúrgicas. E fora isso não se pede exame nenhum. Então o negócio é viajar pelo Brasil mesmo. E navio está autorizado a voltar, eles vão voltar. Iniciam aqui em dezembro. O navio já se remodelou em Torim, eles trocaram filtros, eles aumentaram a parte de higiene. Não tivemos nenhum cruzeiro ainda para contar como foi, mas eles estão agendados para voltar em novembro e estão autorizados pela Anvisa. Queria te falar que navio eu não tenho coragem ainda não, viu? Fazer cruzeiro de Eu tenho curiosidade de fazer esse passeio. Eu já fiz, mas eu não teria coragem de me enfiar num navio agora não, nessa situação. Não sei, eu acho que lugares mais abertos, navio, eu acho que... Né? A gente fala de 3 mil pessoas ao mesmo tempo, mas navio é uma cidade. Acho que eu teria, acho que eu queria. Quais estão sendo os destinos mais procurados no Brasil para esse fim de ano? No Brasil, né? A gente pensa nessa coisa... Praia, sul do país, a Serra Gaúcha. Quais são os campeões da preferência aí? Olha, a Serra Gaúcha, durante toda a pandemia, bombou. Porque foi um destino que praticamente não teve restrição e não fechou. Então, o Rio Grande do Sul acabou mantendo o destino muito aberto. Então, vendeu-se ainda, para quem ainda quis escapar, foi o destino que todo mundo procurou. O Nordeste deu uma segurada, houveram alguns destinos que fecharam, agora já houve toda a reabertura, já está tudo funcionando. Como o nosso calor aqui é gigante, as pessoas procuram praia, e praia é o Nordeste. O Rio de Janeiro ainda tem um pouco de restrição, porque diz que o único comentário da Delta lá, as pessoas ainda têm um pouco de medo. Mas o Nordeste tem uma coisa muito peculiar, as praias não são lotadas, igual você vê assim, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo, aquela praia, aquele monte de guarda-sol, não tem isso no Nordeste. É bem espaçado mesmo, as barracas são distantes, então o passageiro se sente super à vontade para poder ir, volta de lá e ainda fala assim, nossa, parece que lá o Covid não existe. Então, que é mais ou menos isso mesmo. Então, o destino mais procurado que a gente tem aqui é o Nordeste. Muito bom. E falando em Nordeste, litoral, como é que tá a programação aí pro Réveillon, hein? As pessoas já se programam a partir de agora, né? Tá na hora, inclusive, né? Porque senão também não acha vaga do jeito que tá indo o negócio aí. Já é tarde pro Réveillon, né? Já tá tarde, na verdade. Imagina como é que tá, né? As pessoas, tá todo mundo querendo viajar também, né? Tá todo mundo querendo sair de casa depois desse tempo de pandemia, com o início da retomada, enfim. Deve estar um desespero, Amém, né? Eu espero que todo mundo queira muito. Sim, ainda tem disponibilidade, tá? A Azul, que é uma das companhias aéreas que mais está trabalhando para o turismo, abriu muitos voos, a TAM também abriu os novos voos, inclusive. Ontem mesmo nós recebemos uma notícia que eles baixaram os preços para final de ano, de dezembro e janeiro, porque estava tudo bastante alto, justamente por causa dessa procura. Houve uma alta aí dos valores, ontem houve uma queda. Ainda estamos com promo code ativo, que esse promo code significa dizer que alguns produtos estão em promoção, tá? Estão com valores abaixo do que normalmente estaria. Então tem bastante opção, sim. Tem muita coisa. Tem valor ainda para Réveillon, férias de janeiro, inclusive Carnaval a gente nem começou a trabalhar ainda, não está tendo procura, eu acho que justamente pela insegurança do Carnaval. Mas quem precisar e quem quiser, é o momento certo de estar viajando. O turismo quer que volte, quer aquecer, quer que as pessoas tenham interesse em viajar realmente. Então, a gente está fazendo o possível para adequar aquilo que a viagem, que o passageiro quer, aquilo que tem com melhor oferta, sem muita lotação mesmo. Então, os destinos mais procurados são os resorts, que é onde as famílias ficam só entre elas mesmo, né? O casal só entre elas, são os resorts. Não está previsto grandes shows, nem grandes... coisa assim na virada do ano. Normalmente são tudo festas mais privativas dentro do próprio hotel, com algumas bandas, com alguns shows. É isso aí que está previsto, é isso que as pessoas estão procurando. Fran, eu tenho uma questão assim, eu ouvi uma matéria um tempinho atrás que as pessoas estão agora tentando ser mais criativas nas viagens.
Eu queria saber o quanto isso tem impactado até na agência, né, nessa consultoria. As pessoas estão querendo buscar, tipo, os lugares um pouco mais distantes. Às vezes eles estão querendo lugares que tem pouco movimento, mas no final acaba sendo um lugar mais movimentado. Tá realmente tendo essa busca por lugares ainda, talvez, menos desbravados dentro do próprio Brasil, assim? Como é que tá isso? Tem sim, justamente por causa disso. A pessoa não quer deixar de viajar, mas não quer correr risco nenhum. Então, esses destinos que a gente chama de ecoturismo, com cachoeiras, com trilhas, tem tido muita procura, principalmente pelos jovens, que são os que mais são corajosos e mais arrojados para viajar. Então, eles querem realmente fazer isso. Então, está tendo até muito passeio individual, aqueles que as pessoas saem de moto, que vão e locam bicicleta, aquele carrinho, esqueci o nome dele. Buggy. Bonitinho, vermelhinho, que todo mundo sai, buggy. Então tá tendo muito isso. Então as pessoas não querem o tradicional. Então partem do aeroporto tradicional, mas de lá eles saem buscando sempre algo bem a ser explorado mesmo. Naquela pegada de mochilinha nas costas, poucas roupas ali para não ter volume, uma coisa mais de aventura mesmo, né? Mais como por isso que é mais jovem, entendeu? É muito mais que procura isso. A gente, aí a minha idade já quer mais o resort mesmo, né? Tranquilidade, tá tudo lá, tá tudo resolvido, tá tudo pago. Sem surpresinhas. Sem surpresa. Tá querendo só mas descansar. o resort é uma ótima opção, tá? Eles passaram tudo, é o que eu falei, eles passaram tudo por uma inovação nessa parte sanitária e está sendo sensacional. Então, realmente, assim, quem quer o tradicional, não quer fugir, quer ter certeza do que vai encontrar, eu acho que é a melhor opção mesmo. Agora, para quem gosta de desbravar, vai, mochilinha nas costas, realmente vai. Não faltam opções. Fran, você está em Presidente Prudente, né? Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância também de quem vai viajar, tomar alguns cuidados necessários aí, né, com a compra de passagem, com a reserva do hotel. Às vezes, consultar um agente de turismo pode ser uma opção mais inteligente que evita dor de cabeça também, né? O que o passageiro tem que entender é que nós somos uma agência, a agência não é o passageiro que paga, então não tem custo para o passageiro adquirir viagem com a gente. É a mesma coisa que você está comprando, por exemplo, na internet, porque na internet você compra através de uma agência de turismo digital, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa. E você usufrui de toda a capacidade, de todo o treinamento que a gente tem. Essa semana nós tivemos 2 cursos já. Então a gente se capacita muito, porque muda muito. É igual a Tainá acabou de falar que tem a mudança dos destinos que o pessoal está procurando. A gente vai buscando aprender todos os dias, porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas a gente tem muito curso de capacitação. E não custa para o passageiro. Quem faz esse pagamento para a agência é o fornecedor, é o hotel, é a companhia aérea, é o cruzeiro. Então tem que usar e abusar do agente de turismo, né? Porque a gente dá todo o respaldo. Nesse momento de pandemia, eu não tenho um caso para contar para vocês de um passageiro nosso que ficou sem embarcar ou sem estorno do dinheiro ou do crédito, o que quer que seja. Então, nós conseguimos resolver de todo mundo e era muita gente. E ainda tem muita gente. Então, assim, buscar o agente de turismo que você confia, aquela pessoa que você tem a relação de confiança. Pode até pesquisar na internet, aliás, eu falo que é um favor, porque o passageiro já traz, já vi isso, faz pra mim. Tá bom, a gente faz, mas você tem um respaldo quando você precisa. Não tem mais essa coisa de localização também, né, Fran? Desculpa, cortou, eu não ouvi. Fran, queria que você deixasse os seus contatos pra gente, para quem quiser conhecer mais da sua agência, mais do seu trabalho, porque hoje, como a gente está, né, no mundo digital, tudo meio que é, né, online, a gente consegue fazer todo o trabalho também por aí, né? Consegue. A gente atende gente de diversos lugares, tá? Lógico que estamos em Presidente Prudente, muita gente prefere vir presencialmente, nós estamos com atendimento presencial, então, mas eu posso atender online também. Nós temos 25 anos no mercado já, então não tenho... a gente até toda a parte de estrutura, toda a parte de documentação, toda a parte de passagem aérea, nacional, internacional, hotelaria, locação de carro, enfim. Até a parte de documentação também, como visto e
e passaporte. Então, tudo que precisar. Eu estou em Presidente Prudente, meu nome é Franciane, minha agência se chama First Turismo. Estou vendo que vocês já colocaram os contatos aí. E estou à disposição, e a gente quer mesmo atender e colocar todo mundo para viajar e viajar muito, que o turismo retome com força total e com muita segurança. Tá certo, é só procurar então por Franciane Reis lá nas redes sociais, né, Fran? Ou First Turismo. Na minha rede social, acho que eu sou Fran Herbella, que é o sobrenome do marido, embora eu use Fran Herbella, Reis, mas é tá Fran bom. Herbella nas redes sociais. Mas a First Turismo mesmo, quem procurar por First Turismo vai encontrar, e aí através da First Turismo eu tenho todos os meus colaboradores aqui que podem também estar atendendo e ajudando. Bacana, Muito Fran. bom. Obrigado pela sua participação. Queria dizer que eu morro de saudade de Prudente, né? Não sei se você sabe, mas, né? Prudentinho. Quase prudentino. Quase. Verdade? Você é da onde? É da nossa região? Na verdade, eu trabalhei 10 anos aí na Band, mas já faz muito tempo, mas meus filhos são prudentinos, enfim, eu conheço muita gente aí, muita gente mesmo, e Prudente está sempre no meu coração. Aliás, eu preciso fazer uma visita aí em Prudente, qualquer dia desses a gente se encontra, quem sabe, para tomar um café aí na First, tá bom? Ah, então, por favor, você é muito bem-vindo. Depois vem pode assim, deixar. Já que tem os filhos prudentinos, venha passear aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Depois a gente troca contato aí, a gente vai conversando. Fran, obrigado pela sua Tá participação joia, ao vivo obrigada. no Notícias do Bem. Foi um prazer receber você para falar sobre esse tema que é, né, nesse momento... Bom, né, de ânimo, né? E- dá uma animada na gente aí, né? Falar de viagem, de turismo. Gente, vocês Anima a falaram gente. uma reportagem atrás sobre suicídio. Eu vou dizer que viajar livra a gente de tantos males. Realmente é um bem que a gente faz pra gente, pra alma, é um investimento, na verdade. É verdade. Então, eu que agradeço vocês pela oportunidade, agradeço muito de ter estado aqui e podendo ajudar, estou à disposição. Tá bom, Fran, obrigado Muito mais uma vez obrigada. pela sua participação então aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Aí, Franciane Herbella, turismóloga, agente de turismo, participando com a gente aqui no Notícias do Bem. Eu super concordo com ela. Viagem não é gasto. Viagem, acima de tudo, é investimento. Investimento em memórias, investimento em fotografias. Em lembranças, lembranças né? que vão ficar para a vida toda, principalmente quando você faz... Experiências, né? Principalmente quando você faz essas viagens com as pessoas que você ama. Fica pra Nossa, uma sempre. delícia. A gente volta, né? Tipo, não importa. Às vezes a gente faz aquelas viagens longas. E aí você, do dia que você sai de férias, do dia que você volta, você tá só nessa viagem. Você já chega correndo no dia seguinte pra vir pro trabalho. Mas você volta renovado, com outro pique, outro ânimo, com sorriso no rosto. Como a viagem faz bem pra gente, né, gente? Bem, já que tá falando de viagem, a gente tá falando de lugares do Brasil pra se conhecer, é bom a gente saber como é que fica, né, o tempo no Brasil para esta quinta-feira. As temperaturas sobem e tem pancadas de chuva nessa quinta-feira em São Paulo e em parte do país. Em São Paulo, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Temperatura mínima de 16 e máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas têm sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus. Em Blumenau, Santa Catarina, sol com muitas nuvens de manhã, passando a nublado, com possibilidade de garoa à tarde. À noite, o tempo permanece fechado, a mínima é de 18 e a máxima de 25 graus. Brasília, no Distrito Federal, sol com algumas nuvens. Sem chuva, a mínima é de 17 e a máxima de 32 graus. No nordeste do país, em Sobral, Ceará, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 24 e 34 graus. No norte, em Porto Velho, Rondônia, sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Tempo passado a limpo, como a Tana gosta que eu fale aqui, né? E a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Vamos lá. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Muito bom. Olha, gente,
clima-tempo aí, já todo mundo por dentro. E olha, tem interação, eu tenho que falar. Porque a Kátia Cordeira, ela escreveu o seguinte: aguardando chuvinha aqui no Rio de Janeiro. Muito calor. Graças a Deus, hoje tá ventando. Então, olha só, já tem o clima, eles dá para se programar, viu? E a gente tá aguardando chuvinha aqui em São Paulo também, viu? A gente também, como é bom esse tempo. E depois tem mais interação aqui, logo mais eu vou participar aqui. Mas, por enquanto, vamos trazer mais notícias aqui, hein? São Paulo continua imunizando idosos a partir de 70 anos com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Quem vai trazer todas as informações ao vivo pra gente é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. A gente tá com um probleminha de áudio, né? Do Matheus, a gente não tá ouvindo o Matheus. Acho que vocês... Vocês também não estão ouvindo o Matheus, nem a gente, nem. Daqui a pouco o Matheus volta com as informações, então, da vacinação. Tá tudo bem aí? Mesmo. Já voltou? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos pro intervalo, depois a gente conversa com o Matheus. Vamos lá. Depois do intervalo, o IPE anuncia queda do desemprego e especialistas acreditam que retomada deve continuar. E ainda ter disciplina nos estudos é um enorme desafio para muita gente. A falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outro motivo são mais do que suficientes para afastar a vontade de estudar. Por isso, é importante procurar recursos de como aumentar a sua produtividade e garantir melhores resultados. Mas quem vai falar sobre esse tema com a gente é o professor Otávio Carvalho, ao vivo aqui no Notícias do Bem. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do canal. A gente vai para o intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente está de volta com Notícias do Bem. Não saia daí. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Chegou a sua vez de ser maquenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 20h30, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet.
Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPPTV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Que bom que você está com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, ao vivo aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. E olha só, muitas participações. Que bom que você também está interagindo aqui com a gente. A Wanda Almeida está dando um boa tarde para nós. A Kátia já falou do clima lá do Rio, que ela está esperando, ansiosa por essa chuva. A gente também, viu? A Liliana Garcia está aqui, a Meira Lopes também, Marcos Marques, a Keila Cordeiro também do Rio. E o Marcos, Feira de Santana, da Bahia, está aqui acompanhando a nossa programação. E a Meira de Itatira, no Ceará. Olha só quanta gente, né? De quantos lugares, né? De todos os cantinhos do Brasil. E são lugares, eu confesso que a minha vontade, eu vou ter que procurar a Fran logo depois. Tem que fazer um roteiro de viagem pelo Brasil, porque cada vez que eu vejo as mensagens, eu tenho vontade de conhecer alguns lugares que eu ainda não conheço. Muita coisa, né, pra conhecer Fico o Brasil, pesquisando na internet, depois imagens desses lugares. Que encanto, né? Você que está com a gente, aproveite também, deixe o seu recado, né? Diga de onde você está falando e interaja com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente. Vamos de notícias? O setor de serviço liderou a geração de novas vagas de emprego no primeiro semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas aponta que o índice é o maior desde fevereiro de 2020. A Maria Eduarda conseguiu um emprego no mês passado como secretária em Belo Horizonte. A rotina de trabalho inclui atendimento telefônico, agenda de eventos e até auxílio ao setor financeiro. E ela garante que tem aprendido muito. Então, para mim foi muito legal, muito desafiador. Porém, estou me sentindo muito realizada. É uma experiência nova, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Enfim, mas eu estou gostando muito, estou aprendendo bastante. Gosto muito de trabalhar no ambiente da igreja, com essas pessoas, enfim, tô gostando muito. Normalmente eu chego, olho a agenda do pastor, ver os atendimentos que eles têm. Dependendo dos atendimentos, eu imprimo, levo água para eles e para os atendimentos, atendo telefone, cuido, vejo se tem alguma coisa para pagar, colocar em dia. Basicamente isso, minha rotina. E vou cuidando da agenda. Vou olhando os atendimentos, vou agendando, colocando pessoas novas nos atendimentos, enfim, isso. Sim, eu me sinto muito realizada, tô gostando demais, tá sendo muito desafiador, porém eu tô gostando de aprender coisas novas, coisas que eu nunca tinha me envolvido antes, mas tô gostando muito, tô sendo muito ajudada, isso tem aumentado mais ainda a minha vontade de continuar trabalhando aqui, enfim, é isso. O Ministério da Economia anunciou que já foram criadas mais de 1,5 milhão de vagas de empregos formais só no primeiro semestre deste ano. O setor de serviços foi o que mais abriu novos postos de trabalho, seguido do comércio, indústria, agropecuária e construção. E produzindo um ritmo de criação de novos empregos, um ritmo acelerado de criação de novos empregos. Então, nós estamos criando quase 1 milhão de empregos a cada 3 meses e meio, 4 meses. Então, é com grande satisfação que nós registramos que todas as unidades da federação continuam criando empregos, todos os 5 grandes grupamentos, os grandes setores, continuam gerando empregos. O destaque para serviços, que justamente tinham sofrido maior impacto durante o Covid, a pandemia, o setor de serviços que foi golpeado fortemente. Então, 125 mil novos empregos, foi o setor que mais criou empregos. E logo depois, comércio, mais de 70 mil empregos também no comércio. Então, comércio e serviço, que foram as grandes vítimas, e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. Então, o Brasil continua no rumo certo. Vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho, que é o que nós estamos observando. Então, à medida que avança a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos, 309 mil empregos. Os setores que foram mais atingidos, como serviço e comércio, estão na vanguarda,
estão liderando a retomada nesse mês. O Instituto Brasileiro de Economia, que mede o indicador de emprego, aponta que o índice subiu 0,9 ponto em agosto e chegou a 90,1 pontos. É o maior nível registrado desde fevereiro de 2020, ou seja, números idênticos ao início da pandemia. O coordenador do Instituto aponta que a retomada dos serviços foi a que mais contribuiu para a alta do índice, com avanço de 7,4 pontos. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas voltou a subir nesse resultado de agosto. Essa é a 5ª alta consecutiva e essa tendência positiva é observada desde o impacto da segunda onda de Covid, ali na virada do primeiro para o segundo trimestre de 2021. Desde então, o indicador tem mostrado uma sinalização positiva para o mercado de trabalho e a expectativa para os próximos meses é uma continuidade dessa recuperação do mercado de trabalho, em especial no final do ano. É muito importante frisar que esse cenário ainda tem muito risco, o principal deles é a pandemia. Se de fato forem necessárias novas medidas restritivas, se a pandemia realmente voltar a ganhar força no país, aí sim essa recuperação deve ser mais lenta, principalmente porque o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, ele é o que tem a expectativa mais favorável para o final do ano, porque é aquele tipo de serviço que ainda depende de alguma interação social, que depende de algum tipo de aglomeração e que é o que está mais sofrendo desde o início da pandemia. Então, se de fato a pandemia for controlada, estiver cada vez mais próximo de ser controlada, a expectativa é mais favorável para o indicador. Também é muito importante frisar que essa alta de agosto, a 5ª alta consecutiva, ela ainda apenas cobre parte do que foi perdido. Ainda tem um espaço para recuperar, a gente se aproxima do nível pré-pandemia do indicador, mas ainda não atinge aquele patamar. A expectativa é de que isso possa ser ultrapassado nos próximos meses, mas isso tudo depende de fato de uma continuidade da recuperação do setor de serviços e também do controle da pandemia, que ele seja cada vez mais próximo de ser controlado aí nos próximos meses. Pois é, tudo que a gente espera, né? E ainda falando sobre esse assunto, o desemprego caiu para 13,7% em junho, o último mês do trimestre móvel iniciado em abril. O percentual foi atingido depois de ficar em 15,1% em março. Já a taxa de desocupação dessazonalizada, que exclui os efeitos das variações do conjunto de dados temporais de junho, é a menor apurada desde maio de 2020. Os números estão no estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa mostrou ainda que o crescimento recente das contratações tem ocorrido principalmente em setores que empregam relativamente mais mão de obra informal. Entre eles estão o da construção, que registrou a alta anual da população ocupada em 19,6%, e a agricultura, com quase 12%. Outro dado do estudo é que no segundo trimestre de 2021, na comparação interanual, a expansão dos empregados no setor privado sem carteira atingiu 16% e a dos trabalhadores por conta própria 14,7%. Ainda com base nos dados da PNAD contínua, o aumento do emprego no segundo trimestre se espalhou por todos os segmentos da população se comparado ao mesmo período do ano anterior, mas teve destaque o crescimento da ocupação entre as mulheres, os jovens e os trabalhadores com o ensino médio completo. Muito bom. E a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. É, isso aí, ó. Hoje é dia da coluna Agronegócio com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Ele vai falar para a gente sobre o início da estação da primavera e todos os fenômenos naturais que colaboram para o plantio no Brasil. Quem gosta de astronomia sabe que na entrada da primavera, que aconteceu nessa semana passada, precisamente às 16 horas e 21 minutos, foi quando entramos na estação da primavera. Por que mesmo? Da onde vem este horário preciso? É que é exatamente neste momento, às 16 horas e 21 minutos do dia 22 de setembro,
que aconteceu o equinócio da primavera. Muito bem. O que é o equinócio? Equinócio é exatamente o momento em que, visto a inclinação da Terra em relação ao Sol, nós tivemos o dia exatamente do mesmo tamanho que a noite. Vejam como são as coisas, então, na astronomia. E depois eu vou falar da influência disso sobre a agricultura. No período do inverno, os dias são curtos e as noites são longas, certo? Então escurece cedo. Aí o que vai acontecendo? Os dias vão ficando mais longos, as noites vão ficando mais curtas, até que um momento, que é o equinócio da primavera, quando elas têm exatamente o mesmo tamanho. A partir, portanto, da entrada da primavera, os dias começam a ficar mais longos que a noite. E concomitantemente, o que acontece é visivelmente a insolação fica maior. Esta é a razão pela qual, exatamente no início da primavera, 22 de setembro para outubro, é quando começa a época de plantio aqui no Brasil. Esta época é determinada pelo maior tamanho do dia, horas, pela insolação, que vai permitir com que as plantas façam maior fotossíntese, e também pela chegada das chuvas. Então, chuvas, tamanho do dia, horas de sol e influência da fotossíntese são esses fenômenos naturais que regulam a época de plantio. Chegou a época da agricultura no Brasil. As chuvas esse ano estão atrasando um pouco. Mas é sempre assim, tem ano que atrasa mais, tem ano que chega mais cedo. Fala-se em mudanças climáticas, parece que realmente elas estão ocorrendo por razões que estamos todos estudando, vendo a influência da atividade humana sobre o clima ou a influência das questões físicas, né? do macroclima, né? do cosmos e os desígnios, obviamente, de Deus. Muito bem. Então agora os agricultores estão preparando o solo e vão plantar. Vão plantar, vão colher. Qual é a diferença do Brasil em relação ao clima, a essas variáveis que eu estou aqui comentando, com os países do clima temperado? Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão. Qual é a grande diferença? A diferença é que aqui nós, pela nossa condição tropical ou subtropical, quando chega essa época, então, e depois você vai entrar primavera, verão, outono e inverno, nessa época do Brasil é mais longa. O que nós estamos conseguindo fazer é o seguinte: os agricultores começaram agora no Mato Grosso a plantar a soja, depois quando eles vão colher essa soja em fevereiro, eles vão plantar milho no mesmo local onde estava plantada a soja. E em muitas regiões do Brasil hoje já se faz mais um ciclo ainda. Isso em todo o centro-oeste principalmente, mas aqui em São Paulo, no Paraná um pouco menos, mas também. O que está acontecendo? O agricultor brasileiro planta a chamada safra de verão, depois ele vai em fevereiro, colhe, ele planta a segunda safra, que é a safra que a gente chama de inverno, mas não é bem inverno, e quando ele colher o milho, por exemplo, ele plantou soja, depois vai plantar milho, quando ele colher o milho lá para maio, junho, ele vai botar pastagem. Só que essa pastagem, a semente da pastagem, do capim, principalmente do capim braquiária, ele é semeado junto quando plantou o milho. Então eu vou repetir: colhe a soja em fevereiro, vai plantar o milho. Ao plantar o milho, já plantou a semente da braquiária também. Só que a semente da braquiária, as plantinhas do capim crescem, mas como o milho cresce mais rápido, o capim fica ali embaixo. Quando colher o milho, o capim cresce. Então olha só, plantou a soja, tirou a soja. Plantou o milho, colheu o milho, o capim cresce e bota o gado. Este é o modelo tropical de agricultura que está sendo construído aqui no Brasil, e é chamado de integração lavoura com pecuária. Quando os estrangeiros vêm aqui, eles ficam simplesmente impressionados
com essa capacidade. Por quê? Porque nos países temperados o período é mais curto. Eles fazem uma safra e já vem o frio. Eles não conseguem fazer normalmente as 2 safras, muito menos fazer a integração com a pecuária. Essa é a vantagem que a natureza, ofertada por Deus, ofereceu aos países tropicais e subtropicais. Então nós estamos realmente construindo a partir destas variáveis, dessa possibilidade, usando tecnologia que nós não tínhamos antes, porque nós basicamente no Brasil, nós copiávamos a agricultura dos Estados Unidos e da Europa. Agora não. Agora nós desenvolvemos tecnologia própria para fazer agricultura. E nesse modelo tecnológico tropical não se faz mais a aração, nem a gradiação do terreno. Faz o que então? Faz o plantio direto. São máquinas que não existiam antes, que ao invés de passar o arado, depois passar a grade, depois passar a plantadeira, hoje uma máquina, ela planta apenas numa linha. É como se ela fizesse a aração e a gradação apenas na linha do plantio. Não se revolve mais o solo. Acabou o problema da erosão. Ao me lembrar, portanto, da comemoração da entrada da primavera e desta pequena aulinha sobre a astronomia, da duração dos dias, os equinócios, né? Como isso é determinado pela inclinação da Terra em relação ao Sol, ou vice-versa, né? E a influência sobre a agricultura. Então, é muito importante todos nós termos essa clareza de que nós dependemos das condições naturais, nós dependemos da dádiva da natureza, mas ao mesmo tempo nós construímos novas tecnologias e somos capazes de vencer as restrições naturais, e pela graça de você direcionar pesquisa, de você gerar novos conhecimentos, nós estamos construindo essa maravilha que é um país chamado Brasil, basicamente a partir da força da mão dos nossos agricultores. Que explicação. Bacana, falando sobre a primavera, mas falando também sobre essa integração, né, de agricultura e pecuária, que é a chamada agricultura tropical brasileira. E tem tudo a ver, né? A estação, isso é muito, muito interessante, gente. Depois do intervalo, Setembro Amarelo. Editora Hebron continua na campanha e oferece combo de livros sobre evangelização da vida. E ainda, ter disciplina nos estudos é um enorme desafio para muita gente. A falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outro motivo são suficientes para afastar a vontade de estudar, né? Por isso, é muito importante a gente procurar recursos de como aumentar a produtividade e garantir melhores resultados. Mas quem vai falar sobre esse tema com a gente aqui no Notícias do Bem é o professor Otávio Carvalho. Você também pode participar, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, para que você interaja no Notícias do Bem. Nós vamos para mais um intervalo rápido, voltamos já já. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil,
presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. Você acompanhando então todas as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que fazem parte, né, do seu dia a dia. A gente fala aqui sobre economia, sobre agronegócio, sobre saúde, enfim, a gente fala sobre tudo aqui também, né? Turismo, tudo. Ó, querido, eu quero fazer uma pergunta, porque a Maria Josenilda, ela perguntou se o pasto demora a crescer. Como você... Olha, eu não sou exatamente um especialista em agronegócio, mas enfim, a gente sabe que sim, tem um tempo sim para crescer o pasto, para que ele possa ser chegar ao ponto. Dia, né? Não é tão rápido assim, não. Até porque ele chega numa altura bastante grande. As pessoas às vezes acham que o pasto baixinho. É baixinho. Não. Pastagem para pecuária, né? Inclusive quando a gente fala de profissionalização de pecuária, o pasto é alto, viu? Olha só que interessante. E a Eliana colocou Brasil, celeiro do mundo, né? Ela tá falando diretamente de Bauru. Oba! Mandando mensagem pra gente aqui, acompanhando a nossa transmissão. E é isso, gente, ó. Sabia que Bauru é a cidade sem limites? Não sabia. Pois é. É o nome Bauru. Bauru tem esse slogan, a cidade sem limites. Olha, não sabia. Adoro muito querida também. Interessante. Temos alguns parentes, alguns amigos lá. É uma cidade que nós gostamos muito. Tô brincando. Vamos lá, estamos chegando ao fim de setembro, mês de prevenção ao suicídio. E ainda dá tempo de saber mais sobre a valorização da vida, até porque esse tema não é só de setembro, não. Não, com certeza. É um tema para a vida, né? A editora Hebron lançou um combo de livros sobre esse assunto. Estudos apontam que em mais de 98% dos casos, o suicídio foi causado por transtornos mentais não tratados corretamente ou não identificados. A maior parte relacionada à depressão e ao transtorno bipolar. Um cenário preocupante que serve de alerta para que o tema ganhe importância na saúde pública. Como parte das ações de conscientização, foi criada no Brasil em 2015 a campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo preservar e valorizar a vida. O Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção de suicídio, né, foi organizado aqui no Brasil em 2015 pelo CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que organizaram esse Setembro Amarelo desde 2015. A história do Setembro Amarelo é a história de um americano, Mike Emen, em 1994. Ele era um garoto era um adolescente, acho que tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio e ele era muito habilidoso, muito conhecido numa pequena cidade americana, e ele tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito dessa cor, e durante o enterro os pais e os amigos fizeram cartões amarelos e aquela coisa, e então
Foi um enterro muito comentado e as pessoas levavam esses cartões, tudo era amarelo. Então virou um símbolo do combate, da prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens. Só no Brasil, são aproximadamente 13 mil por ano. O suicídio não é muito comentado, parece que não existe, existe um tabu na sociedade. No entanto, a OMS estima que 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio, né? É muita gente, e é a principal causa de morte entre jovens, né? na faixa dos 15 aos 29 anos. Então, esse Setembro Amarelo ele passou a ser bem divulgado na mídia desde então. Todos os meios de comunicação costumam divulgar bastante essa mensagem, né, do combate ao suicídio, da prevenção do suicídio. É divulgado mensagens, dado informações, e as pessoas ficam mais justamente para que esse assunto saia debaixo do tapete, então, que as pessoas comecem a conversar mais sobre isso, né? Pontos turísticos ficaram durante todo o mês iluminados com a cor amarela em apoio à campanha. E a Editora Hebron, reconhecendo seu papel social, também está conscientizando os leitores sobre a importância do tema. É a fé e a medicina andando juntas na prevenção ao suicídio. Sim, a gente apoia essa campanha, né? A gente está esse mês inteiro tratando sobre o tema, tanto nas redes sociais, a gente disponibilizou também no nosso site combos e livros com preços promocionais para que as pessoas tenham acesso a esse material que fala sobre prevenção do suicídio, sobre transtornos mentais, e a gente sabe a importância desse tema, principalmente para o meio cristão. Muitas pessoas ainda negligenciam, né, a importância da gente falar sobre isso, tratar sobre isso. Então é um tema que a gente está trabalhando esse mês inteiro, com lives, posts educativos e tudo mais. Um dos combos é composto por 2 livros, Transtornos Mentais e Espiritualidade, escrito em parceria pelo reverendo Arival Dias Casimiro e a psiquiatra Roseli Chavite. Apresenta uma visão médica e espiritual da ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Já a segunda obra, Não Desista de Você, foi escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O livro mostra que o suicídio ao longo dos anos tem se tornado um grande desafio com aplicações bíblicas. Este livro foi escrito no meio de lágrimas e dores, em virtude de enfrentar o drama do suicídio na vida de pessoas muito amadas. E este livro tem o propósito de ser um alerta, um brado preventivo, sobretudo no que concerne a questão da depressão. Então, eu gostaria que você, que ama a vida, que valoriza a vida e que ama pessoas que hoje estão lutando com este drama da depressão ou até flertando com a morte, que você lesse esse livro, que você distribuísse esse livro, porque ele é uma ferramenta de consolo e de alerta para esse tempo tão difícil que vivemos. E não se esqueça, a campanha é em setembro, mas falar sobre prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Com certeza, né? Vale a pena a gente reforçar, então, o recado do reverendo Hernandes também, para que você aproveite, né, e compre esses livros. E já que a gente está falando da Editora Hebron, a Lídia traz um recadinho sobre a Editora Hebron para a gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado.
propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Bem, tá dado o recado aí da Editora Hebron. Só lembrando, né, que se você for pedir a caixa de Bíblias, quer aproveitar essa promoção do frete grátis, né, é importante que você faça o pedido exclusivamente da caixa de Bíblias, não coloque mais nada nesse pedido. Aí o combo do Setembro Amarelo você deixa para pedir depois, no segundo pedido. Exatamente. Vamos lá. Olha só, gente, o presbítero e empresário Antônio Cabreira apresenta pra gente os tesouros do cristianismo. Na coluna de hoje, ele vai mostrar uma Bíblia resgatada de um cristão que teve a sua casa queimada na Síria por perseguição religiosa. Uma das coisas que me impressionou muito nessas viagens, no intuito de ajudar os missionários, foi uma viagem que eu fiz à Síria. Nós temos um projeto na Síria de reconstrução das casas de cristãos que tiveram as suas habitações destruídas pelo Estado Islâmico. É uma história muito triste. Em cada uma daquelas casas eles colocam um C e uma cruz e eles avisam aqueles cristãos: olha, nós somos do Estado Islâmico e não queremos você aqui, nós estamos te dando um prazo para que você deixe essa casa, porque senão nós vamos retornar aqui e matar você e a sua família. E o que impressiona é que aqueles irmãozinhos lá da Síria, eles não saem daqueles lugares, eles continuam na sua casa e tem aqueles embates, e muitas dessas casas foram completamente destruídas. O que a gente vê aqui é uma Bíblia, é uma dessas casas que a família teve totalmente destruída, a família foi morta, e nessa visita que eu estava fazendo, nos escombros daquela casa, eu encontrei essa Bíblia. Ela está dura, não sei se você consegue perceber pelo som, que ela endureceu pelo fogo das bombas, né? Então é uma Bíblia de um irmão da Síria, em que ela foi completamente destruída, e eles me deram autorização, eu recolhi essa Bíblia desses escombros dessa casa. Muito triste, mas o que me impressionou muito é a persistência, a perseverança desses irmãos da Síria, porque esse tipo de cristão, somente realmente uma bala, uma agressão, uma violência para fazer com que eles deixem de ir à igreja, de adorar o nosso Deus. Aqui, às vezes, um controle remoto sem pilha, um jogo de futebol, você deixa de ir à igreja. Lá não. É impressionante o testemunho de fé que esses irmãos dão a cada um de nós, e hoje eu acho que é até uma obrigação nossa participarmos dessa ajuda humanitária, ajudando esses irmãos a reconstruírem as suas casas de tal maneira que eles continuem lá. Não adianta a gente tirar esses cristãos e trazerem eles aqui para o Brasil ou para outros países, porque o que está acontecendo hoje na Síria, na realidade, é um genocídio no Iraque contra esses cristãos. Pois é, muito interessante essa coluna, né? A gente está trazendo sempre esses tesouros do cristianismo aqui no nosso Notícias do Bem. Em cada material uma história, um conteúdo diferente, né? A ANDAPEF, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, vai promover seu 2º Congresso Multigeracional. Pois é, e as inscrições para o evento continuam abertas, mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema é a Cláudia Oliveira Cândido, que é colaboradora associada da ANDAPEF, está ao vivo com a gente aqui. Vamos ver se a Cláudia nos ouve bem. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer receber você para falar mais uma vez do trabalho da ANDAPEF. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cláudia, eu queria que você começasse falando para a gente, então, um pouco a respeito deste congresso, né? Esse 2º Congresso Multigeracional. Está com inscrições abertas. Qual é o tema? Queria que você falasse quais serão os preletores, enfim, desse a programação para a gente, para quem está acompanhando aqui o Notícias no Bem na IPPTV. Então, esse 2º Congresso Multigeracional será realizado no dia 8 e dia 9 de outubro. O tema será Compreender o Passado para Edificar o Futuro. A inscrição pode acessar o Instagram da ANDAPEF, lá tem o link para se inscrever. Esse evento será híbrido, presencial e online. Online o valor sai por R$30 e presencial
o valor sai R$100. E tem os pacotes acima de 2 a mais pessoas. Temos os preletores, a doutora Inês, o Milton Flávio, o reverendo Amauri, a Rebeca Garcia e o Everson. Esses serão os palestrantes do evento. Muito bom. O local será no Instituto Presbiteriano da Mackenzie, no auditório da Escola Americana em São Paulo. Interessante. E a importância, né, de falar, como assim, multigeracional, né? A importância de trazer esse tema e de ter essa abordagem tão profunda, Cláudia. Sim. Trazer, né, as famílias, multigeracional, trazer toda a família, de todos os lugares. Uhum. E Cláudia, por que isso é importante? Quer dizer, como é que a gente consegue unir as famílias e como é que a gente consegue unir esse tema, né, que vocês vão tratar da observação do passado para a observação do presente e do futuro? Trazer as experiências do passado para trazer para os nossos filhos, né? Eu sou mãe agora, atualmente, e eu vejo a importância da gente ir atrás de conhecimento, buscar lá atrás para levar para os nossos filhos que serão o futuro. Uhum. Certo. E será um dia só de evento, né? Como é que está a expectativa para esse momento, para tanta gente com tanto conhecimento, né? Tá ali podendo compartilhar um pouco mais desse conteúdo. Haverá um momento de trocas de quem estiver presencialmente, podendo tirar dúvidas. Como é que vai ser esse congresso? Será esse Explica momento? A dinâmica pra gente. Sim, será 2 dias, tá? Será na sexta-feira, dia 8, e no dia 9. Poderá ter perguntas, sim. As pessoas que estiverem ali presente ou online pode fazer suas perguntas. Terá um tempinho ali de cada palestrante, terá 1 hora para palestrar e pode sim fazer as perguntas, será bem dinâmico. Muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, como você mesma disse que é mãe, né? Qual que é o desafio de você ser mãe e você trabalhar essa multigeração, esse diálogo com o filho, sabe? Trazer isso tanto das gerações de família, mas também de forma bíblica, né? Que nós temos tantos exemplos, tantos relatos, e que Cristo pede para que a gente dê continuidade nesse trabalho e passe esse conhecimento para os nossos filhos, né? Então, é um grande desafio. Eu conheci a ANDAPF logo quando eu casei, e para mim foi uma bênção conhecer a ANDAPF, porque eu tenho aprendido bastante, e a importância, a preocupação de levar o conhecimento cristão para o meu filho e também a educação, porque muitos pais não têm essa preocupação, né? Deixa de lado e não ensina, deixa para lá ou terceiriza, né? Os filhos. E eu tenho aprendido bastante. Eu louvo a Deus por ter conhecido a ANDAPF e todas essas pessoas que estão envolvidas, né, com a ANDAPF. E de que maneira a ANDAPF compartilha esse conhecimento? Queria que você falasse um pouco a respeito da sua experiência na ANDAPF como mãe e como colaboradora. Não entendi. Como é que a ANDAPF compartilha esse conhecimento com você? Queria que você contasse para a gente um pouco a respeito da sua experiência como mãe, mas também como colaboradora. Sim, ela compartilha com cursos, né? Tem o curso de alfabetização fônica, que é tanto que esse curso vai ser falado sobre isso no evento. Tem também muitas coisas, né? Que aqui é pouco tempo para falar sobre isso. Não, a gente tem tempo, pode ficar tranquila. Pode ficar à vontade. Pode falar. Então, mas um dos conhecimentos que temos é o curso da alfabetização fônica, tem as palestras também que eles dão, que a gente aprende bastante, e entre outros, né? Tá certo. E a ANDAPF, queria que você falasse um pouco
para o nosso web telespectador o que é a Andapef, né? Presente para nós. Como é que ela funciona? Então, a Andapef, ela é uma associação cristã, sem fins lucrativos, e ela tem como missão defender os direitos das famílias e apoiá-las no cumprimento de seus deveres educacionais das próximas gerações. Isso tem sido um problema. Isso tem sido um problema para as famílias, é um desafio, quer dizer, você fazer com que as famílias entendam, principalmente as famílias cristãs, entendam a sua função de efetivamente educadores dos seus filhos, ou principais educadores dos seus filhos? E o desafio, é só para complementar, de você conseguir ter essa disciplina indo contra o que o mundo, né, o que as enxurradas de informações, de conceitos, que são diferentes ali, né, no seu dia a dia. Isso, a Andapef, ela vem como supervisionando o ensino escolar por meio da identificação dos perigos e a integridade, oferecendo recursos que cooperam para o cumprimento desse propósito. Olha, eu percebi que você está em casa e eu ouvi a voz do pequenino aí. Ou pequenina, Ou pequenina, não sei. Tá acompanhada nesse momento? Como é que é essa oportunidade de poder, né, trabalhar, falar do evangelho e ter ele ali acompanhando, né, como um espectador tão de pertinho? É gostoso. Ele está aqui do meu lado, aqui no chão, senão ele não deixa. Cadê o rostinho? Quer mostrar? Fala, oi, filho. Oi. Ele tá ali. Tá falando, tá querendo falando, dar tá entrevista também. É verdade. É muito aí, gostoso em poder trabalhar para a Andapef, né? E cuidar do meu filho. Tudo ao mesmo tempo, né? É muito gostoso. E ter esse cuidado com ele. Sim, é isso que eu queria falar, assim, quais são esses cuidados e quais as experiências que você pode compartilhar, essa coisa de trabalho, mas de maternidade e de educação, tudo ao mesmo tempo? Então, para mim está sendo muito satisfatório, porque a Andapef, ela defende isso, né? Então, eles têm me apoiado bastante nisso, me dão tempo para cuidar dele, para dar preferência para ele, né? Ele precisa mais de mim nesse momento e graças a Deus a Andapef tem me apoiado nisso. Muito bacana. Muito bom. É bom empresas, né, locais de trabalho que dão esse apoio também. Cláudia, então, para a gente reforçar, para que mais pessoas que estão nos acompanhando possam ter esse conhecimento, ter essa transformação, né, essa visão que você tem hoje e que possam participar, né, dessa programação. Reforça para a gente o convite, por favor. Isso, eu quero convidar você que tem a sua família, que tem seu filho, que venha participar do Congresso Multigeracional. Você não pode ficar de fora. Esse congresso é justamente para toda a família. Não fique de fora, que você vai sair muito edificado. Tá certo. Deixa o site para a gente mais uma vez, na Andapef, ou onde é que pode ser feitas as inscrições? Qual o caminho para as inscrições? Então, o site é andapef.org. E o link para a inscrição vai encontrar no Instagram da Andapef. Só colocar no Instagram Andapef que encontra. Tá certo. Cláudia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem e sucesso aí na realização desse evento. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia. E depois do intervalo, né, ter disciplina nos estudos é um enorme desafio para muita gente, né? É a falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outros motivos, né, são suficientes para afastar a vontade de estudar. Por isso, é importante procurar recursos de como aumentar a sua produtividade, como garantir melhores resultados. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar daqui a pouquinho no Notícias do Bem com o professor Otávio Carvalho. Você também vai poder participar com a gente. Já deixa a sua pergunta no chat do nosso canal ou faça seu comentário. A gente vai para mais um intervalo muito rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta aqui no Notícias do Bem para tratar desse tema, disciplina nos estudos. Continue com a gente. Até já.
Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui participando, deixando sua mensagem, falando de onde você está nos acompanhando. Interagindo com a gente. Que bom, é bom ter vocês aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E não esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo, tá? Quero mandar um abraço para Cláudia Macedo e para Kátia Cordeiro, que deixaram boa tarde pra gente. E a Cláudia, ela até falou referente aos tesouros do cristianismo, ela colocou, né? Deus abençoe o seu povo na Síria, né? Porque essa é uma realidade lá. E de uma forma ou de outra, a gente sempre compartilha algumas questões como essa aqui com vocês. E é isso, né? Estarmos todos em oração também por este povo. Gente, agora é o seguinte, ter disciplina nos estudos, boa, né? É realmente um enorme desafio para muita gente. A falta de ânimo, as distrações do dia a dia ou qualquer outro motivo são suficientes para afastar aquela vontade de estudar. Por isso, é muito importante procurar recursos de como aumentar a sua produtividade, garantir os melhores resultados. Afinal de contas, adiar tarefas e obrigações não resolve o problema, muito pelo contrário, só agrava o problema. Piora. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o professor Otávio Carvalho, ele já está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Vontade de estudar, às vezes, realmente é um negócio que é difícil, né? Aí entra essa palavrinha disciplina, né? Com certeza, né? Com certeza, até porque vontade de estudar, eu acho que pouca gente tem realmente vontade de estudar, né? Boa tarde a todos, fico muito feliz de ter recebido o convite, de estar participando aqui do Notícias do Bem no IPPTV. E aí, o que eu vou tentar trazer para vocês hoje? Eu vou tentar explicar quais são as ferramentas que você pode utilizar e como que você pode se organizar para ter mais vontade de estudar. E aí eu não vou dizer vontade de estudar, eu vou dizer mais disciplina para estudar, né? Boa. Porque assim, vontade, porque a gente tem vontade de fazer outras coisas, né? Então, em qualquer momento do seu final de semana, se alguém chegar para você e falar assim, não, agora você vai sentar aqui e vai fazer uma lista de exercícios de matemática. Não, provavelmente obrigado. Você vai falar... Vontade mesmo eu tenho de viajar, né? A gente falou de turismo hoje aqui também no Notícias do Bem, no crescimento do mercado. Vontade eu tenho de conhecer o Brasil, né? Exatamente, de comer alguma coisa muito gostosa, de assistir um filme bom, não é mesmo? De ficar com sua família. Então, como que você pode fazer para que apareça essa disciplina para você estudar? Eu costumo dizer que você precisa de 3 coisas. Você precisa de definir 3 coisas para que você seja mais disciplinado. Para começar, a gente tem que entender o que é disciplina, né? Disciplina é fazer algo que você não tem muita vontade de fazer, mas que você precisa fazer. Então, você precisa fazer bem feito. E para isso, vamos começar aqui com 3 coisinhas. Você precisa de definir o seu propósito. Então, para você estudar, você tem que saber qual é a motivação para aquele estudo, né? O que é motivação? O que motiva a sua ação? Então, a sua motivação é passar no vestibular? A sua motivação é passar no Enem? A sua motivação é sair bem em uma prova, em um concurso? É conseguir uma promoção? Então, a motivação está posta, você já entende onde você quer chegar, e aí o estudo vai ser a ponte que vai te ligar até esse destino. Então, a primeira coisa, você precisa definir, você precisa informar seu cérebro qual é o seu propósito, o que você quer alcançar. Por quê? Porque para o estudo fazer sentido, para você conseguir deixar de fazer coisas que você gostaria naquele tempo para estudar, você precisa ter no seu horizonte uma recompensa, né? O nosso cérebro funciona com recompensas. Existe uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico. O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso, professor? Você está doido? Não. O que é o sistema límbico? O nosso cérebro é um sistema de recompensa. Então, repara bem, toda vez que você fica muito feliz, é quando você recebe alguma recompensa por algo que você fez. Então, existem recompensas que vêm muito rápidas. Você está com muita vontade de comer um chocolate. Você para na loja, compra um chocolate, na hora que você abre o chocolate, fala isso, não é verdade? Você abre o chocolate até sorrindo, assim, ai, que coisa boa, né? É desse jeito que funciona. E com o estudo é diferente, porque a recompensa não é imediata. A recompensa está lá no futuro. Então, você precisa
mostrar para o seu sistema límbico que a recompensa virá a partir dessas ações que você vai tomar durante o caminho. E como que você faz isso? Com planejamento. A segunda coisa que você precisa, depois de definir seu propósito, é planejar o seu estudo. E aí, planejar o seu estudo inclui planejar a sua rotina. Você precisa entender a sua rotina para você saber quando você vai poder estudar, quanto tempo você vai poder estudar, quando você vai ser obrigado a estudar, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, né? E aí dentro, entendendo a sua rotina, você vai para os indicadores mágicos do estudo, que eu digo, que é o seguinte, o que estudar, quando estudar, quanto estudar, como estudar, onde estudar e por onde estudar. Em inglês existe uma sigla para isso que chama KPI, que é Key Performance Indicator. O que é isso? São os indicadores chaves de performance. Você precisa saber o que você tem que fazer naquele momento. Então, o seu ambiente tem que estar organizado antes de você começar a estudar, porque senão o que vai acontecer? Na hora que você sentar para estudar, você levanta para pegar uma água. Fala se não é verdade. Aí você vai lá pegar água. Verdade. Quando você está pegando a água, parece que a geladeira, ela começa a conversar com você, tipo assim, abre minha porta para ver o que tem. Você abre a geladeira 50 vezes uma tarde. Você sabe tudo que tem lá, mas você levanta, vai lá na geladeira, abre a geladeira. Levanta, vai na geladeira, abre a geladeira. Não é? O que mais que acontece? Esse negocinho que eu tô aqui falando com vocês, celular, meu Deus do céu, isso rouba a sua atenção, não é? Então, você precisa organizar o seu ambiente sem essas distrações, porque senão, gente, fatalmente você procrastinará. Essas distrações, elas vão tomar o seu tempo. E aí você não vai cumprir os objetivos que você tem naquele dia. Então, você teve um propósito, você vai montar o seu planejamento, pensando quanto tempo estudar por dia, organizando o seu estudo dentro da rotina para saber, não, eu vou estudar de 2 até 5 horas, é o tempo que eu tenho para estudar hoje. O que você vai estudar? Você precisa organizar isso com antecedência. Então, você já tem que saber os capítulos que você vai estudar, os exercícios que você vai fazer na hora do estudo. Nossa, professor, mas planejar desse tanto aí toma tempo, mas é o que faz funcionar seu estudo. Se você não se planejar, você não vai conseguir cumprir o que você precisa fazer na hora de estudar. Então, por onde estudar, né? Muita gente hoje, especialmente alunos que se preparam para o Enem, eu sou professor de ensino médio, professor de cursinhos, eu tenho curso online de preparação para o Enem, e esses alunos que se preparam para o Enem, hoje existe uma gama de aulas e videoaulas, é tanta coisa para eles estudar que é igual Netflix, quando a gente senta para assistir um filme, e aí você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme, não é mesmo? Exatamente. Se você não define o que você vai estudar antes, vai ser um pouco assim, você vai ficar um tempão escolhendo, definindo e não vai chegar a lugar nenhum. E por último, você tem que ter meta de estudo, galera. Se você não tem meta de estudo, se você não sabe quanto você quer estudar naquele dia, hoje eu quero fazer 10 exercícios de matemática e um resumo de biologia, para quem está estudando para o Enem. Ou então você que vai fazer a prova da OAB, por exemplo. Você vai fazer uma peça, então você vai falar sobre isso e você vai estudar um capítulo lá da Constituição Federal. Por exemplo, isso é uma meta. E aí, quando você tiver as metas definidas para a semana, você sempre vai analisar para ver se essa meta é alcançável, se ela é realista, se ela é mensurável, né? Se você colocou ali quantos exercícios você tem que fazer. E aí vem o segredo para o estudo. Anotem, presta atenção. Para você ter disciplina no estudo, quando você definir as metas, você tem que pensar em mini recompensas. Lembra do sistema límbico? Das recompensas na nossa cabeça? Isso, que seja, olha só, um chocolatezinho. Então, tipo assim, se eu cumprir minha meta de hoje, à noite eu como um chocolate. Olha isso. Se eu não cumprir, eu não como. Você está vendo que você está mostrando para o seu sistema, para o seu inconsciente, seu subconsciente, o seguinte, de repente a recompensa que estava lá na frente, ela está aqui agora. Ou ela está no final de semana. Se eu cumprir essas metas, no domingo eu não vou estudar nadinha. Sábado e domingo eu não vou estudar nada. Se eu cumprir meta de segunda a sexta.
Se eu não cumprir, eu vou ter que retomar essas matérias atrasadas no sábado e no domingo. Entendi. Sempre trabalhar com essa balança de recompensa e punição, entre aspas, de coisas pequenas, do cotidiano, do dia a dia. Fazer essa autogestão vai te tornar muito mais disciplinado para estudar. Então, assim, não adianta, e a gente sabe disso, você acordar na quinta-feira de manhã e falar assim, hoje eu vou estudar. Se você não tiver feito isso tudo antes, você vai perder muito tempo, provavelmente não vai conseguir estudar o que você imaginou que conseguiria, vai acabar procrastinando e fazendo outra coisa. Então, propósito, planejamento, meta. Propósito, planejamento, meta. Serve para tudo na vida, né? Que você precisa. Então, assim, se tudo isso que eu falei você fizer para os exercícios físicos, você vai encontrar a resposta para ser mais disciplinado. Se você fizer para alimentação também. Se você fizer para religiosidade também. Tudo depende de um plano. É meio Caxias isso, né? Meio muito organizadinho, muito nerdzinho. Não, mas não é. É porque funciona. E eu falo com os meus alunos, tanto desde os pequenininhos lá do ensino fundamental 1 até os grandões na faculdade. Eu dou aula para a galera toda. E para todos a receita é a mesma. Claro que em graus diferentes, né? Dentro da sua realidade. Mas para todos é essa a receita. Professor, eu queria exatamente falar sobre esse tema da idade. Quer dizer, a disciplina, esses processos é o que a gente consegue adquirir, talvez, de uma hora para outra. Mas, na verdade, acho, né, que quanto mais cedo a gente se acostumar com essa disciplina, melhor vai ser para as nossas próprias vidas. E aí também os pais podem participar desse processo com os filhos muito pequenos, não? Com certeza, né? É aquela história do hábito de estudar, né? Como que se cria o hábito de estudar? E aí, quando a gente está falando de pais e filhos, em que o pai ainda exerce uma posição de obrigar mesmo, né? De falar assim, você tem que fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso hoje, vai fazer isso amanhã, vai fazer isso quinta-feira e assim por diante. Você cria no seu filho uma noção de responsabilidade. Então, a ideia, por exemplo, hoje mesmo, vou dar um exemplo de o que aconteceu hoje, tá, pessoal? Hoje eu estava dando aula para turmas de 6º anos aqui de manhã. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Macaé. Esse sotaque de puxando R é de goiano. Parece mais eu ia chutar Minas aqui. Eu também. Eu sou goiano. Mas é parecido, tá parecido, é parecido. Pão de queijo é da mesma quantidade. A gente come quase mais que mineiro, o pão de queijo. Mas o que acontece? Eu estava com turmas de 6º anos hoje. Hoje eu sou professor de matemática deles. E eu estava falando com eles, e depois a orientação educacional vai falar com os pais, sobre um projeto de hábitos de estudos que a gente está desenvolvendo aqui na escola, que é exatamente para fomentar essa ideia de estudar todos os dias, um pouquinho todos os dias. Então, eles sempre reclamam, mas você passa muita tarefa de casa, tio. Mas por que eu passo muita tarefa de casa? Porque isso obriga eles a fazerem esse estudo todos os dias. E aí eles crescerão com muito mais hábitos de estudar todos os dias, o que facilita a disciplina, porque o hábito facilita a disciplina, né, gente? Um exemplo que eu acho assim que é muito engraçado é, por exemplo, tomar banho. Nós tomamos banhos todos os dias. E a gente cria o hábito de tomar banho. Se você não toma o banho, não é que você vai ficar com fome ou com sede, não. Mas é um hábito que você criou porque você fez todos os dias. Então, se desde pequenininhos as crianças começarem a ter o hábito de estudar todos os dias, de revisar o conteúdo que ela viu em sala de aula, de fazer a tarefa de casa na hora certa, com certeza ela vai crescer uma criança que vai estar acostumada com esse hábito de estudo. E isso vai facilitar todo aquele processo anterior que eu falei, de planejamento, de metas, de propósitos, eles serão muito mais facilmente aplicados por crianças que têm esse hábito desde cedo. Então, parece óbvio isso, mas isso é difícil de colocar em prática, e isso depende de uma união mesmo entre pais e escola, porque para eles ajudarem as crianças, que são o objetivo principal da educação, né?
Professor, eu tenho uma dúvida. Levantar a mão aqui na sala. Eu tenho uma pergunta. Um dos desafios, eu acho, que nós tivemos nesses 2 anos, né? É a questão da pandemia, o estudo em casa. Então, muitos jovens passaram a usar o aparelho telefone para assistir às aulas, para fazer as atividades e também, muitas vezes, para o entretenimento, porque não podia descer no prédio, às vezes, né, tinha que ficar dentro de casa, não tinha outra atividade, então era o celular. E aí, quando os pais, às vezes, chegavam, e aí, já estudou? Ele falava, mas eu passei o dia estudando, eu passei o dia com o celular em mãos. Tinha aquela fadigazinha, né, de dar continuidade nos estudos, porque muitos dos livros ficaram mais guardadinhos, porque as aulas eram online. Então, todo o material que o professor disponibilizava, muitas vezes, eram todo conteúdo online. Como que será que o desafio de você aproveitar essa ferramenta... E ainda, agora nós estamos voltando para as aulas presenciais aos pouquinhos, né? Mas ainda que vão assim, ficar também, né? são Acho que por algum hábitos, tempo. né? Sim. Como que é o desafio da pessoa, da criança ali, do jovem, não criar esse tédio, né, com o aparelho, né? Às vezes já teve aula online, assistindo vídeo, aí o entretenimento às vezes está ali, e quando chega a hora de estudar, às vezes o pai também não está conseguindo acompanhar muito, ele fala, não, tô aqui, tô lendo, né? Mas às vezes a gente não tem aquele controle, né? O desafio de manter essa rotina mesmo, estando tudo aqui nesse aparelhinho, hein? Essa questão é um dos problemas modernos que viriam fatalmente com a tecnologia, porque a gente costuma dizer que, assim, o que aconteceu foi que as transformações que aconteceriam num prazo de 10 anos na educação, porque essa migração para o online, ela era natural, né? Com tudo que nós fazemos hoje em dia, com a tecnologia, não fazia sentido mais a tecnologia estar tão fora da escola. Só que o que aconteceria em 10 anos, bum, aconteceu em 1 ano e meio, né? Em 1 ano e meio a gente teve que transformar a sala de aula, transformar as casas. Assim, eu passei pelas duas, como professor e como pai, mesmo que a minha pequenininha ainda está com 2 anos e meio, mas mesmo assim essa dificuldade ela existe. E aí, o que é a missão que os pais precisam ter nesse momento? A organização de uma rotina para as crianças é que vai fazer com que essa fadiga, essa dificuldade e até essas distrações não tomem o tempo da criança. Porque se ela tem ali um tempo determinado que é para ela fazer a tarefa de casa, que é para ela resolver exercícios, que é para ela ler o resumo que teve na aula, e aí eu estou entendendo que se ela teve aula de manhã, ela vai fazer isso à tarde, né? Mas pode ser à noite, vai depender de cada casa. Se ela tiver isso bem resolvido, bem definido, o pai vai criar uma regra em relação a isso. Ele vai falar, olha só, você está com seu telefone, você tem seu joguinho, você tem seu entretenimento, mas estou dando um exemplo, tá? De 2h30 às 5 horas você vai fazer essas tarefas aqui. Então, o uso do seu dispositivo para esse momento vai ser exclusivamente para o estudo. E aí existem várias técnicas de estudos, tá? Por exemplo, existe uma técnica que chama técnica Pomodoro. Vocês já ouviram falar de técnica Pomodoro? Já. Não, só do molho mesmo. Ah, não, só do molho. Você já ouviu? Eu só ouvi falar do molho. Tudo com cronômetrozinho. Hora do almoço. Isso, muito bem. Você tem um cronômetrozinho, tá sabendo tudo, ó. Então você pode colocar, por exemplo... ó, eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube depois sobre um método Pomodoro que é um pouquinho diferente, que assim, você vai estabelecer para você a quantidade de tempo que você fica mais confortável. Então, por exemplo, pode ser 25 minutos, 30 minutos, 1 hora. Suponha que você estude 1 hora e aí você fica 15 minutos sem estudar. E aí você tem que colocar um alarme no telefone, aquele alarme chato, aquele alarme muito... que tipo assim, enquanto ele não desligar, você não volta para estudar. E aí você pode até fazer isso com os seus filhos de uma maneira divertida, sabe? Olha só, agora tem a janela de 15 minutos, o que você vai fazer na janela de 15 minutos? E não pode ficar com o telefone, você tem que ir fazer, ou fazer um lanche, ou então você vai ali fora, ou então você vai fazer outra coisa. Por quê? Para você quebrar um pouco, questão de 3 horas sentado ali não vai render, você tem que ter essa noção. E aí depois que você começar a implementar essas técnicas, você vai ver que isso vai facilitar o estudo dele. E uma coisa que acontecerá também é que assim, ó,
Depois que você tem essa rotina de estudos, e aí você pode determinar também os horários em que ele vai jogar, ou os horários em que ele vai utilizar outros aplicativos no telefone, a criança passa até a ficar menos com o telefone. Porque como ela teve a aula e depois ela fez as tarefas tudo no telefone, né, a própria criança cansa um pouquinho, então ela vai querer fazer outra coisa, ela vai querer ficar sem o aparelho por um tempo. Isso vai acontecer naturalmente, mas tudo depende da rotina. E criança gosta de rotina. Exatamente. Desde recém-nascido, e eu sei porque eu lutei para mim começar a dormir a noite toda, mas assim, enquanto nós não colocamos lá em casa uma rotina assim muito ferrenha, ela não se acostumou. Então depois que a criança passa a ter uma rotina, as coisas vão ficando mais fáceis. Se ela ficar com o telefone livre para fazer a tarefa a hora que for, para jogar a hora que for, as chances de dar errado são gigantes, né? Verdade. Professor, tem uma palavrinha que eu acho que vira hábito também. A gente tá falando que a disciplina pode virar hábito, mas eu acho que tem uma palavrinha também que é mais complicadinha, que vira hábito também, que chama procrastinação. Tem gente que procrastina, que é uma grandeza. Que isso? Né, Tainá? Ninguém procrastina. Como é que a gente vence isso? Tem receitinha pra gente conseguir sair da procrastinação? A procrastinação é uma palavra que até pouco tempo ela não era muito dita, né? As pessoas meio que falavam só de preguiça. Então, o termo procrastinar, ele está cada vez mais em uso, o que é bom, porque significa que as pessoas estão percebendo que isso é algo natural. Então, mas é um tipo de preguiça ou não? A Tainá ficou na dúvida. Eu vou te mostrar, eu tenho até os P's da procrastinação. Olha só, a procrastinação que é o empurrar com a barriga, o famoso empurrar com a barriga, deixar para fazer depois, ele é algo inerente do ser humano. Nós temos isso como uma condição nossa. Então nós temos que trabalhar contra isso. Para trabalhar contra essa procrastinação, ou para procrastinar menos, a gente tem que entender que a procrastinação pode vir de algumas coisas. Uma delas é a preguiça, quando você está com preguiça de fazer alguma coisa. Como que você se livra da preguiça? Primeira coisa, eliminando distrações. Então, se você está procrastinando ou porque você está assistindo televisão, ou porque você está mexendo no computador, ou porque você está mexendo no celular, ou porque você está deitado. Então, se você está deitado, a cama fica te puxando na hora de estudar. Você tem que estudar em outro ambiente. Vai para a sala, vai para o quintal, vai para outro lugar, vai para a mesa da cozinha. Celular, se ele te atrapalha, se ele fica te chamando, desliga o telefone na hora de estudar. A mesma coisa vale para televisão e computador. Mas tem outras coisas que nos fazem procrastinar também. Duas. Uma é o perfeccionismo. A pessoa que é muito perfeccionista, ela fica pensando assim, nossa, eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter estudado mais, professor, eu estudei pouco ontem à noite, eu só estudei 20 capítulos. Eu falo, calma, mas você queria ter estudado quanto? Como que ela vai saber se ela é perfeccionista ou não? Montando meta. Se ela tiver meta de estudos, se ela tiver meta do que ela precisa fazer, então ela tem um checklist, e aí ela não vai... O perfeccionismo não passa no checklist. Por quê? Porque esse checklist dela vai depender do comportamento que ela tem durante os dias. Outro P da procrastinação, são os P's da procrastinação. Preguiça, perfeccionismo, presunção. A pessoa que é presunçosa é quem? É aquele aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu já sei isso aí. Será que sabe mesmo? Não vou estudar isso não, porque eu já sei. Já sei tudo de Grécia Antiga, de Roma, Cuidado, porque a presunção vai te trair. E outra coisa que faz a procrastinação eu chamo de planejamento. Tem o planejamento e tem o planejamento. O que é o planejamento? É quando você começa a mentir para você mesmo. Então é assim, minha meta hoje era fazer 20 exercícios de matemática. Eu fiz 10. Mas 10 tá bom. 10 tá bom. Então, tá bom. 10 tá bom. Não vou fazer 20, não. Então, eu cumpri minha meta. Vou comer meu chocolate à noite. Uhul! Ué, peraí. Você tá trabalhando com planejamento ou com planejamento? Então, se você estabeleceu metas, estabeleceu o que estudar, como estudar, quando estudar, e você tem mini recompensas para isso, você só vai se dar essas recompensas se você cumprir. Porque senão você procrastina, né? A gente sempre vai arrumar E é difícil, porque a gente está travando aqui um papo em que você faz uma autogestão, né?
Então, é você cuidando de você mesmo. Por isso que, enquanto criança, o pai tem essa responsabilidade. É bom, porque o pai fala, o pai e a mãe, né, falam, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, eu não vou mostrar isso para você, não vou te dar isso. Então, você não vai fazer o que você gosta. Agora, quando somos nós, adultos, aí o que parecia difícil fica mais difícil ainda, porque é nós que estamos gerindo, né? Então, você fica lá, não, você tem que fazer isso para ganhar a recompensa. Mas eu já fiz tanto. Eu mereço. É o famoso eu mereço. Eu mereço. Cuidado. Exatamente. E aí, esses P's, a pessoa pode ter todos eles? Ou um ou outro? Ou de vez em quando? Depende do dia? Depende do dia também, né? Tem dia que você acorda mesmo. Depende do dia, assim. Tem personalidades, por exemplo, eu que encontro alunos que estão se preparando para o Enem, que é uma fase de muita pressão, né, de vestibular, eu vejo muito que quando ele é presunçoso, quando a presunção está em alta, ele não é muito perfeccionista. Então, é o aluno do eu sei, pode deixar, eu já sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e às vezes vai assim mesmo também, né? Deixa assim mesmo, tá bom, lá na hora eu dou um jeito. E o perfeccionista não, né? O perfeccionista é o contrário, é aquele que nunca está satisfeito com nada. Então, uma coisa que é legal para você ver, se você é perfeccionista, e se assumir perfeccionista é difícil, mas uma coisa boa é sempre você olhar para trás. 1 ano atrás, como que eu estava? Há 6 meses atrás, como que eu estava em relação a esse objetivo que eu tô buscando? E aí você vai perceber se o que você está fazendo está surtindo efeito ou se não, né? Certo. Então, agora a preguiça e essa condição das distrações, isso é algo de todo mundo, isso é algo que depende do dia, por isso que é uma batalha diária, é diário, galera, é sempre o eu contra eu, né? Eu não gosto desse negócio de contra, não, mas é um pouco isso. É verdade. Sou eu contra eu preciso cumprir os objetivos que eu passei para mim. Qual que é o preço de não cumprir? Não atingir os objetivos, aí você vai colocar na balança. Eu estou disposto ou eu não estou disposto, né? Muito bom. Tem alguns comentários aqui. A Jessie colocou: a verdade é que a gente se auto-sabota. E o Wesley amou o tal do planejamento. Ele deu uma boa gargalhada ali. Ele falou: eu também achei super interessante. Eu grifei aqui. A Maria também está participando. O Renner parabenizou o trabalho, a sua fala. A Lica Buriti também está aqui participando. O Rafa, Fábio Carvalho está aqui participando. O Fábio, né, está deixando aqui uma mensagem. Ele colocou muito útil, né, as suas dicas, as suas observações, né, as suas análises aí, que foram super interessantes mesmo. A Kátia, planejamento, muito verdade. Planejamento aí. E a Larissa fez sucesso. E a Larissa colocou: esse professor é muito bom. Eu também acho. Aliás, eu queria que você deixasse os contatos aí. Exatamente. Para quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho, deixa as suas redes sociais, enfim. Apesar de tu estar em Macaé, mas hoje a gente tá no mundo, né? Hoje tá todo mundo no mesmo lugar aqui. Enfim, canal do YouTube. Eu tenho alunos no Brasil todo. Tem aluno no Mato Grosso, tem aluno em Minas, tem aluno no Rio Grande do Sul, tem aluno em Goiás, tem aluno no Rio, em São Paulo. Então, bacana. Deixa os contatos pra gente, então. Lá no Instagram, @professor Otávio Carvalho no Instagram. Aqui no YouTube, Professor Otávio Carvalho. Simples, fácil. Muito fácil, né? Muito fácil. A gente podia passar a tarde toda aqui conversando, né? Sem problema nenhum. É mesmo. Mas a gente tem que encerrar o programa, não tem como. A gente queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui, professor, e o Notícias do Bem está sempre à disposição aí pra gente continuar falando a respeito desses temas, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Essa disciplina que é dos estudos, mas que também, como o senhor disse, né? Pode ser usada no trabalho, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que nós, em breve, vamos entrar em contato para fazer um material com umas dicas práticas mesmo, pegar alguns depoimentos, fazer um material bem legal, hein? Vamos lá. Obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Com certeza. O prazer foi todo meu. Eu estou sempre aberto para vocês aqui participar mais vezes. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Otávio Carvalho, participando com a gente no finalzinho do nosso Notícias do Bem, dando dicas aí preciosas pra gente sobre disciplina.
falou sobre disciplina nos estudos, mas tudo isso que ele falou a gente pode colocar no trabalho também, na vida. Gente, nos estudos bíblicos, na gestão do lar com a família. Sabe aquelas atividades que vai deixando pendente, que o filho olha, pai, de novo, né? Hoje não dá. A esposa olha pra você e fala assim, mas essa torneira não para de pingar. Tantas coisas que se a gente parar pra pensar, tá ali ficando pra trás, né? Olha, excelentes dicas aí pra começar mudar hoje, hein? Vamos embora? Ó, Notícias do Bem está chegando ao fim, né? Sem procrastinar, gente. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Ó, e você já sabe, né? Que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os outros programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal da IPP Play, gente. Muito fácil. Acesse youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você vai ficar agora com o Marcos Melo e os seus convidados no Conversa da Tarde. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã aqui na IPP-TV. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.